Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos para o capítulo 19 do Apocalipse. Ontem, na hora que eu estava acordando, quem falou comigo? Eu ouvi a voz de Deus, né? Deus falava assim para mim. Apocalipse 19. Só isso. Deus falou assim, Apocalipse 19. Aí eu fui lá ler, né, estudar o Apocalipse 19. Glória a Deus, então nós estaremos lendo o 19, em vez de ser o 13. E o Apocalipse 19 é a mesma mensagem, né? Quase que a mesma mensagem, o mesmo sentido, né? De Apocalipse 13, a besta do mar, né? A besta da terra. E também Apocalipse 17, a grande Babilônia, né? A mulher vestida de escarlata, sentada sobre uma besta. E o 18 também, a queda da Babilônia. Mas Deus quer que nós estudamos o 19. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos ler. Então, o livro de Apocalipse é as revelações que Deus passou para João, passar para as 7 igrejas da Ásia e passar para nós também. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E passar para nós também, aleluia. Então, vamos ler. Glória a Deus. Apocalipse 19. A queda de Babilônia, alegria e triunfo no céu. Deus se alegra com a queda do maligno, né? De Babilônia. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então, salvação e honra nós só encontramos no nosso Deus. Babilônia significa o quê? Prostituição, lascívia, adultério, confusão. A Torre de Babel, confusão, engano, tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Glória a Deus. Então, só Ele pode nos honrar, só Ele tem salvação para nos dar. Salvação e glória somente ao nosso Deus, né? E o verso 2, porque verdadeiros e justos são seus juízes. Verdadeiro e justo é só o nosso Deus. Nada de idolatria, nada de idolatrar homens e mulheres de Deus. Só Deus é o nosso Deus. Porque verdadeiro e justo são seus juízos, pois julgou, verso 2, porque verdadeiro e justo são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então Deus fará justiça, Deus vingará o sangue dos seus servos, aqueles que são mentirosos, os falsos profetas, aqueles que concordam com a grande meretriz, com a grande prostituta, com a igreja pecaminosa que é a grande Babilônia, todos serão envergonhados.
E aqui fala que Deus vingará o sangue do seu servo da mão dela. Quantos foram mortos pelos falsos profetas, por essa grande Babilônia? E quantos estão sendo perseguidos ainda? Mas Deus fará justiça. Verso 3. E outra vez disseram, aleluia. E o fumo dela sobe para todo sempre. Envergonhada para todo sempre a grande Babilônia, a grande meretriz. Verso 4. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Glória a Deus. Os 24 anciões, eu creio que representando ali o povo de Deus, aleluia, glorificando o nome do Senhor. E 4 animais prostravam juntamente com os 24 anciões. Prostravam-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Nós estamos só estudando, estude comigo. Glória a Deus. Verso 6. Volte o vídeo e estude comigo. Verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam, aleluia, pois já o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reina. Então Deus mostrou para João, glória a Deus, como que voz de muitas águas, como que voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso só reina. Glória a Deus, Todo-Poderoso reina. Só Ele reina, só Ele é Deus, só Ele nos salva, só Ele nos liberta. Por isso não podemos ficar idolatrando homens e mulheres dessa terra, reis, rainhas dessa terra, mas devemos louvar somente ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, grande é o nosso Deus. Nós não devemos ficar idolatrando, já até escrevi aqui, preleitor, né? Preleitor de festas. Aqueles que eles colocam ali até mesmo a sua foto na parede, anunciando aquela mulher de Deus, anunciando aquele homem de Deus. Nós não devemos idolatrar, mas somente adorar e servir o nosso Deus. Porque se esse homem de Deus, se essa mulher de Deus orou e você se libertou, orou e você foi curado ou curada, mas foi Deus quem usou. É somente o nome de Deus quem pode ser exaltado. Glória a Deus. Glória a Jesus, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Só Ele reina. Verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Glória a Deus, aleluia. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então é tempo de nós regozijar, é tempo de nós alegrar na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, porque breve Jesus estará arrebatando a noiva do Cordeiro, que é a tua igreja amada. Verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Glória a Deus.
Glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E aqui no verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, quem? A igreja do Senhor, porque é a justiça do santo. E que linho fino é esse? É a nossa consagração, é a nossa vigilância, é o nosso jejum, é a nossa adoração a Deus, é o nosso louvor ao Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Oh, glória a Deus! É ao nosso Jesus que está sentado à direita do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia! Verso 9, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E aqui falou, né? Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aqui Deus, o Espírito Santo, Jesus, está falando para João, escreve. E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, à boda do Cordeiro. Então, bem-aventurado, meu querido, minha querida, verso 9, né? Bem-aventurado somos nós que somos convidados à ceia, que somos chamados à ceia do Senhor, às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado é aquele que depois que cresceu, que ficou adulto, que ficou grande, e já sabe o que está fazendo, batizou para arrependimento de pecado e agora está participando das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor. Só que aqui está falando, essa boda do Cordeiro que está falando, vai ser lá no céu, quando nós estivermos na mesa do Senhor com Cristo eternamente. Então, bem-aventurado é você, é eu, é nós, é essa multidão que clama pelo sangue do Cordeiro, que serve o Senhor, que breve estará sendo arrebatado e sentado à mesa e todos nós sentados à mesa da ceia do Cordeiro. Bem-aventurado é aquele que tem o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. Glória a Deus. Eu estou fazendo esse estudo, como eu falei para vocês. Deus falou comigo pela manhã ontem. Deus falou comigo na hora que eu estava acordando. A gente não acorda assim espreguiçando, abrindo o olho. Não é assim que a gente acorda? E aí, na hora que eu estava acordando assim, eu ouvi a voz falando assim, Apocalipse 19. Assentei na cama. Aí eu vim aqui e olhei o que estava escrito. E aqui nós estamos obedecendo o mandado de Deus. Glória a Deus. Verso 9, né, que nós acabamos de ler. Bem-aventurado, né? Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, se você é chamado, se Deus tem te tocado para ir à igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para batizar para arrependimento de pecado, corra. Faça um concerto com Deus. Abandone a mesa de cerveja. Abandone as amizades mundanas. Não é que você vai abandonar o seu vizinho, seus parentes, o povo da empresa que você trabalha, não. Você vai abandonar as piadinhas, as bebidas que eles bebem, os vinhos, né? As cervejinhas, os clubes. Os salões de beleza, Deus já nos deu beleza.
Foi Ele quem te fez, foi Ele quem me fez. Para que beleza maior? Vamos abandonar esse mundão e vamos sentar na mesa do Senhor aqui na terra. Participar da mesa do Senhor, para que naquele grande dia nós possamos subir e estarmos sentados nas boldas do Cordeiro, lá na glória, como está falando no verso 9. Verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui, ele lançou aos pés do anjo para adorar, e o anjo repreendeu ele. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Então nós não podemos adorar nem os anjos, e muito menos uma pessoa aqui dessa terra. Nós só podemos adorar a Deus. Os anjos, eles vêm somente para nos servir. Os anjos são os servos. Os anjos, eles são servos de Deus e servos do povo de Deus também. Eles vieram para nos servir a trabalho do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Então, nós não podemos adorar os anjos e nem idolatrar a criatura, mas somente amar e dar glória ao Criador. Amar, nós temos que amar o nosso próximo, amar a nossa família, amar o nosso irmão, mas adorar somente o nosso Criador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, verso 11. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantas igrejas cheias de falsos profetas hoje, né? Que querem ganhar o povo para eles, em vez de ganhar o povo para Deus. Não querem pregar a palavra fiel e verdadeira. Arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Aceite Jesus como Salvador nessa noite. Quem quer aceitar Jesus, dê um sinal com a sua mão. Vem até aqui na frente. Nós vamos orar a seu favor e o seu nome será escrito no livro da vida. É isso que Deus quer. Mensagem simples, mas falando, arrependei-vos dos vossos pecados. Servi a Deus, dai glória a Deus enquanto Deus está nos dando essa oportunidade. Abandone o mundo, abandone o pecado. Porque a palavra de Deus fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está sobre ele. A chuva cai para todos, mas e naquele grande dia? Aqui na terra, Deus dá o livramento para todos, mas e naquele grande dia? Só vai sentar à direita de Deus quem tiver o seu nome no céu, no livro da vida. Glória a Deus. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Verso 11. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Justo quem é? Só o nosso Deus, é esse mesmo. Verso 12. E os seus... Aqui está falando de Jesus, né? Glória a Deus. Verso 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Glória a Deus, o verso 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, Jesus Cristo.
Nós lemos o verso 11, o verso 12 e o 13, né? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aleluia! É Ele mesmo, e Ele quer que você faça esse estudo. Glória a Deus, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Falso profeta, a besta, o dragão que vai usar o anticristo, será envergonhado para sempre. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Vamos para o verso 14. E seguia-no o exército no céu e em cavalo. E seguiam-nos o exército no céu e em cavalo branco e vestidos de linho fino, branco e puro. Jesus. Verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E eles a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui vai ser o grande julgamento. As nações, aqueles que estão nas nações, que estiverem nas nações, que não adorar o nome do Senhor, vai ser envergonhado juntamente com o anticristo e o falso profeta. Vai ser envergonhado com a igreja de Babilônia. Glória a Deus, aleluia. 15 que nós lemos. Vamos para o 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, escrito na sua coxa. Verso 16, aleluia. Ele é o Rei dos Reis, é Ele quem vence, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos purifica de todo pecado, é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos capacita para vencer esse mundo de pecado e de engano. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então aqui as revelações que Deus passou para o teu servo João na ilha de Patmos, para as 7 igrejas da Ásia e para nós também. Glória a Deus. Então todos devemos adorar a Deus, até as aves do céu. Glória a Deus. 19. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem são eles para fazer guerra contra Cristo? Contra o povo de Deus? É Deus quem vence por nós, porque o cristão, mesmo depois de morto, ele ainda vive. Ele ainda vence, porque estará com Cristo eternamente. Então, nem a morte pode matar o homem de Deus, a mulher de Deus. Aqueles que lutam para servir a Deus com sinceridade e o serve, mesmo depois de morto, ainda vence. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o verso 20.
E a besta foi presa com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou. E a besta foi presa com ela o falso profeta que diante dela fizeram os seus sinais com que enganou as nações. Enganou, mas foram condenados, né, eternamente. Vão ser condenados eternamente, porque tudo isso que nós estamos lendo aqui ainda vai se cumprir. Glória a Deus. Que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que recebem o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então a besta, o dragão que vai usar o anticristo e que muitas vezes já está usando muitos falsos profetas, eles veem para enganar, para fazer cura, fazer prodígios, operar maravilhas enganosas, enganar multidões. Quantas pessoas que passam revelações enganosas nos ministérios, nas igrejas. Quantas pessoas que passam recados enganosos só para dizer que está sendo usado por Deus, mas na verdade, quem sabe, Deus não falou nada. Nós não podemos falar A e nem B, nós não podemos julgar, mas a palavra de Deus fala que existem essas pessoas, e ai delas que usam o nome de Deus em vão, e muitas vezes até mesmo para ganhar dinheiro, para ganhar uma oferta maior, engana o povo, para tirar ali, recarregar uma oferta maior. Glória a Deus, quantos homens, quantas pessoas que fazem isso, ainda fala, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Mas se não se arrepender, naquele grande dia vai ser envergonhado, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, com a mulher vestida de escarlata que está sentada na besta, do capítulo 17 do Apocalipse. Glória a Deus. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que recebem o sinal da besta, que adoraram. Então esse anticristo aqui, as pessoas que ficarem no arrebatamento da igreja, que não subirem com Cristo, os que não tiver o seu nome no livro da vida, que não subir no arrebatamento da igreja, serão enganados por esse falso profeta, que é o anticristo. E esse falso profeta vai enganar o povo, trazendo prosperidade, solução de problema, curando, mas tudo enganação do maligno. Glória a Deus. Então vamos esforçar para nós ter hoje o nosso nome no céu, no livro da vida. Glória a Deus. Imagens. Esses dois foram lançados com quem enganou os que receberam o sinal da besta. Os que receberam o sinal da besta, né? Que foram enganados, que não tinham o seu nome escrito no livro da vida. E adoraram a sua imagem, e esses dois foram lançados vivos no ardente fogo, de fogo e enxofre, que é a besta, o falso profeta, né? O anticristo, verso 21. E os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estavam assentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Misericórdia. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne.
Glória a Deus. Então vamos lutar para que possamos ter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui, ó, o capítulo 13 e o verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem. Glória a Deus. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa. Glória a Deus. Então tá aí a palavra de Deus nos alertando para que nós possamos subir no arrebatamento da igreja e que nós não venhamos a ficar para o reinado do anticristo e ser envergonhado eternamente com o falso profeta, com o anticristo, com a besta, com o falso profeta. Glória a Deus, aleluia. E então Deus falou para mim, né? Apocalipse 19. Então está aí, Apocalipse 19. Glória a Deus, tudo isso aqui ainda vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Após o arrebatamento da igreja, né? Apesar que o falso profeta, o anticristo, já está agindo sobre a terra. Já está agindo. Só que ele não está agindo com os dois braços, com as duas pernas, porque o Espírito Santo de Deus que está conosco não permite. É o nosso Deus quem está impedindo dele agir da maneira que ele tem vontade. Mas após o arrebatamento da igreja, o anticristo reinará sobre as nações e estará escravizando as nações, trazendo soluções mentirosas, falsas, para enganar o povo, para enganar até mesmo. A palavra de Deus fala que até os próprios escolhidos serão enganados, muitos deles. Os próprios escolhidos de Deus, se não vigiar, serão enganados pelo falso profeta. Então, se eu sou uma escolhida de Deus, se você é um escolhido de Deus, permaneça. Enfrente a batalha, enfrente a luta que vier, na presença do Senhor. A lágrima está caindo, deixa a lágrima cair, mas não deixa o nosso Deus. Vamos permanecer firme na presença do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.